Estamos recebendo o médico Dr. André Russin, mais uma vez ao vivo aqui nos nossos estúdios, e vamos falar sobre emagrecimento. As dietas para o emagrecimento fazem parte do cotidiano de muitos brasileiros. Algumas são dietas malucas, mas quais os riscos deste procedimento? Convidamos o médico Dr. André para justamente falar a respeito deste assunto. Bom dia, mais uma vez, obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, bom dia, Elvis, bom dia a todo mundo. Tá certo. Bom, doutor André, dieta, restrição alimentar, jejum, alimentar-se a cada 3 horas, cortar carboidrato, gordura, todos esses conceitos já foram abordados pela mídia de forma geral e hoje fazem parte do cotidiano de milhares de brasileiros que buscam, consequentemente, uma vida saudável. Quais os erros mais comuns, melhor dizendo, ao tentar emagrecer? Eu vejo que hoje em dia tem um problema seríssimo em questão de dieta, porque a dieta deve ser uma coisa individualizada. O que serve para mim, muitas vezes, não serve para mais ninguém. Então tem que ser adaptado a cada pessoa. Por exemplo, eu faço uma dieta, aí eles falam assim, não, eu queria ser igualzinho, sei como é que eu faço. Não adianta pegar minha receita e tentar fazer seu bolo. O resultado vai ser completamente diferente. Teria que ser uma receita parecida, mas adaptada para a sua forma, para todos os ingredientes que você poderia usar. Então isso varia muito de organismo para organismo. Tem gente com metabolismo mais lento, outros mais rápido, tem uns com o perfil diferente um do outro. E não existe milagre, né, doutor André? Bom, o que é melhor, na opinião do senhor? O jejum intermitente ou comer de 3 em 3 horas? Essa questão de comer de 3 em 3 horas sempre é retratada, indicada, e eu queria saber, de um médico, se isso procede. De certo modo, sim. O jejum intermitente, eu acredito hoje em dia, em vista do que eu já tenho estudado, que é muito mais provável de dar um resultado duradouro do que de comer de 3 horas. Como é que é o jejum intermitente, doutor André? O jejum intermitente consiste em, não é deixar de alimentar o tempo todo, mas você vai diminuir a quantidade de refeições e entre elas você vai ficar um período maior sem alimentar. Por exemplo, eu jantei 8 horas, eu vou ficar até uns 8, 10 horas da manhã do outro dia sem alimentar nada. Isso aí tem umas 12, 14 horas de jejum. É o suficiente para queimar boa parte de tudo que você consumiu e também um pouco da gordura corporal. Então, emagrece muito mais rápido que uma dieta alimentando 3 horas. O jejum intermitente, então, é aquele que você alonga um pouco mais o espaço entre as refeições. É isso. E eu vejo que o comer de 3 horas está sendo desmistificado todo dia. Porque a pessoa fala assim, não, tem que comer de 3 horas por causa disso e disso, manter o metabolismo alto. Porém, se seu corpo percebe que tem uma grande quantidade de alimento vindo, a tendência do metabolismo dele é ficar mais calmo, porque ele sabe que sempre vai ter comida ali, ele não está com pressa de nada. Tá certo. Doutor André Russin, a mídia, de certa forma, ela pode atrapalhar a dieta, né? Porque tem influências positivas e outras negativas, né? A mídia, a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Qual que é a opinião do senhor? Eu acredito que sim. Porque muita coisa não é válida, igual eu falei. A receita, para mim, não é para você. Então, a divulgação, às vezes, acontece de forma errada, então. Eles fazem uma coisa como se isso aqui vale para todo mundo. E não existe isso de generalizar nada. Não tem como você ter o mesmo resultado para todo mundo, baseando, tipo assim, esse café aqui vai deixar todo mundo bonito. Não é assim, entendeu? Tem que ser individualizado. E a mídia, ela promove uma coisa como se fosse um efeito em massa. Coletivo. Todo mundo quer seguir exatamente aquilo, achando que o resultado vai ser daquilo mesmo. Só que não faz avaliação individual. E essa avaliação é necessário que ela aconteça com um profissional, né? Com certeza. Antigamente, eu falava assim, não, o médico é o bom e não sei o quê. Hoje eu respeito muito os nutricionistas. Que eu vejo que não é a área do médico. Isso, tipo assim, os médicos têm um conhecimento, tem médico nutrólogo, mas o especialista em nutrição é o nutricionista. E aqui tem muitas pessoas, tem o doutor Aline, tem um peso muito forte a presença do nutricionista nessa questão do emagrecimento, né? Não, parabéns pelo posicionamento, por reconhecer isso, porque tem médico que não reconhece não, viu, doutor André? Bom, e quais os alimentos que emagrecem? Tem alimento que emagrece, fica até meio contraditório pra gente que é leigo no assunto, né? Mas como assim, eu vou comer e vou emagrecer? Existe isso? Tem. Os chás emagrecem, porém tem que ser sem açúcar, o café emagrece. O café emagrece. A proteína emagrece, a proteína, no caso, as carnes emagrecem. A pessoa falou, mas aí não faz sentido nenhum, mas a carne emagrece. Comer um churrasquinho ali e tal. A proteína, ela acelera o metabolismo, ela induz a formação de hormônios, então tudo isso aí, de certo modo, faz emagrecer. Poxa vida, que bacana, agora eu não sabia realmente. Então quer dizer que a pessoa pode emagrecer se alimentando? Pode, principalmente. Muitas pessoas falam assim, eu tô gordinho, eu não quero fazer dieta porque vai cortar muita coisa.
Quando vai no meu consultório, a pessoa fica horrorizada que não dá conta de comer o que eu falei para comer, para emagrecer. A pessoa, de repente, vai ter que comer um pouco mais, né? Com mais frequência. Vai ter que comer mais. Geralmente a pessoa fala assim, não, mas eu só como um pãozinho de manhã. Você vai ter que comer 5 ovos, 4 ovos, ou 150 gramas de carne. Então a pessoa vai falar, mas não faz o menor sentido. Só que o resultado é muito rápido. A pessoa geralmente fazendo a dieta certa, que não é deixar de comer as coisas, perde de 2 a 4 quilos por mês. Nos primeiros meses, depois fica perdendo de 1 a 2 por mês. Doutor André Rosim, nós ouvimos muito falar a respeito dos chás. Eu queria que o senhor já tinha até comentado aqui, mas falando um pouco de forma mais ampla, porque eu também já ouvi falar que tem chá que faz mal, né? Que a pessoa às vezes tem muita diarreia. Não existe um chá milagroso também. É preciso ter muita cautela na hora de escolher um chá adequado, correto, para poder fazer parte desse procedimento de emagrecimento. Eu, de certo modo, eu tenho receio de tudo que não tem fibra. No caso, o chá deve ter uma quantidade mínima de fibra. Então, tudo que passa direto para o sangue da gente tem uma relação com gordura no fígado. Então, eu não acho que seja tão válido basear nada em chá. Por exemplo, eu não costumo passar chá para ninguém no meu consultório e todo mundo tem um resultado muito bom da dieta. Sem o chá? Sem o chá. Mas ele ajuda, por menor que seja, ajuda? Ajuda. Tem chá que, igual mesmo chá de hibisco, chá de folha de limão, chá de algumas plantas, eles têm o poder de acelerar o metabolismo. Mas já tem outros que não, não servem para nada. A pessoa toma mesmo, falou que é bom, não igual falam por aí, chá de capim, né? Falou que é para emagrecer, tem gente que vai lá e pega o capim. A pessoa não quer nem saber, só que tem tudo. É igual eu penso, na área da medicina, uma coisa, por exemplo, isso aqui é um remédio. Ele tem um benefício, mas tem 10 malefícios. Então, tudo a gente tem que usar com o máximo da cautela. Não adianta você falar, eu vou chegar e fazer logo. Tem que tudo ser avaliado individualmente. Entendi. Bom, muito se fala também em um vilão, suposto vilão. Eu queria saber do senhor se realmente ele é o vilão, o tal do carboidrato. É um vilão para quem realmente quer emagrecer? Porque hoje em dia a dieta está baseada em cima dele. Não está baseada em mais... Cortar o carboidrato. Não seja cortar, mas reduzir drasticamente. A pessoa fala assim, eu como um pão, passa a comer meio, depois como um quarto, e depois tenta comer proteína. É igual mesmo, o grande problema da dieta do pessoal hoje em dia, hoje mesmo, se for avaliar aqui nós três, boa parte comeu um pãozinho, mas ninguém comeu nada de proteína de manhã. E a gente deveria ter a relação de alimento, por exemplo, 2 partes de proteína ou 3 para 1 de carboidrato. A gente nem come a proteína e só come o carboidrato. Então vamos separar aqui, até para que a gente possa ter conhecimento, porque eu realmente também sou leigo. Agora, a parte interessada. Proteína. Quais os alimentos nós encontramos? Os alimentos mais comuns que as pessoas podem ter acesso diariamente. A proteína. Bora dividir em 3 os tipos de alimento. É proteína, carboidrato e gordura. Sim. A proteína está presente nas carnes, nas aves, nos ovos, no peixe, em tudo. Vamos simplificar, em tudo que mexe. Tudo que anda, tudo que caminha, tudo isso é proteína. Tudo é proteína. Tudo bacana, é proteína. Boa para a gente ter conhecimento. Bacana. Já os carboidratos, boa parte tem nas frutas, nas massas, nos legumes. Então, o pão, por exemplo, é o quê? Carboidrato. Carboidrato e gordura. Vale a pena lembrar disso, que se falar assim, tem que ir a fundo. Por exemplo, a proteína, não existe só proteína. A proteína sempre vem acompanhada de uma pequena quantidade de gordura. Ou de uma grande quantidade de gordura também. A picanha mesmo tem desse tanto de carne, desse tanto de gordura quase. Não que seja tão maléfico igual um óleo de soja. E o pessoal gosta de uma gordurinha de vez em quando no churrasco. Mas aí que está o caso. A dieta mesmo não é baseada em restringir o carboidrato, em restringir a gordura, é restringir o carboidrato. A gordura pode ser usada como fonte de energia. Mas então, ela pode causar mal também, a gordura? Não. De certo modo, se você conseguir reduzir o carboidrato para ingerir só a gordura, não faz mal. Porém, ninguém consegue. É mesmo? A gente consegue ingerir a carne, o carboidrato e a proteína tudo junto. Porque a gordura, eu sempre ouvi falar, porque aquele dito popular, Deus me perdoe, é o inferno. Porque você aprende as coisas e aprende de forma errada. Porque, por exemplo, tá assando uma carne ali. Aí tem uma gordurinha. Aí sempre fala, menino, não come essa gordura não, que isso aí vai pro seu coração e você vai ter um infarto. Só que aí que tá o caso. Ela, de certo modo, ela fala assim, mas por que a gordura faz tão mal? A pessoa, às vezes, nem sabe. Não é bem essa gordura que faz mal. São as gorduras transgênicas, processadas, de outras fontes. Não a gordura da carne. Animal. Essa já faz muito menos mal. Por exemplo, eu consumo uma grande quantidade de gordura de carne todo dia. Eu sou magro. E sou magro. E continuo fazendo meus exames. E os colesteróis dão muito baixo. Tipo assim, 100 e pouco, triglicéridos 90. Só que é isso. A pessoa fala, você não come muito.
O problema da gordura é que ele é hipercalórico. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer comendo gordura, por exemplo, de 10 a 15 ml de óleo. Isso aí são 150 calorias. Ou seja, é equivalente a você comer um pão, um trem até maior. Tá entendendo? Então faz muito mal nesse aspecto de ser hipercalórico. E geralmente a pessoa já comeu um tanto de carboidrato e ainda uma comida gordurosa em cima disso. Ou seja, só a gordura sustentaria. Mas ainda tem mais 200 gramas de arroz, macarrão, não sei o que, em cima da gordura. Entendi. E todo alimento é refogado. Você faz assim, um arroz é refogado, uma carne é frita, tudo tem gordura. Tudo tem gordura, tá certo. É bom aprender, realmente, importante a presença do Dr. André aqui nos estúdios, sempre trazendo conhecimento pra gente, agradecendo sempre o carinho que ele tem com o Grupo Imigrante de Comunicação. Bom, exercício físico, né, que nós percebemos aí, é que as pessoas participam, né, desse processo de emagrecimento, mas aliado ao exercício. Tem gente que tem que falar, eu vou para academia para emagrecer. Uhum. Bom, aliado a uma boa alimentação, né, uma forma saudável, o exercício físico, até que ponto ele é importante, doutor André? Essa pergunta eu vou te responder com uma frase que eu escutei. Na academia do Rio de Janeiro. Eles falaram assim, você está aqui para quê? Aí eu falo assim, mas eu quero ficar forte. Aí ele falou assim, mas você quer ficar forte em 1 hora? Aí eu já estranhei assim, falei, mas esse cara tá doido, o que ele tá falando? Ele começou a me explicar o seguinte, a dieta muitas vezes dura de 12 a 16 horas por dia, e o exercício dura 1 hora. A dieta quer dizer o quê? A gente tomou esse café e iniciou a dieta, parou de alimentar, acabou a dieta. É muito mais fácil ser forte pela dieta do que pelo exercício. Só que o exercício, ele define, ele dá uma estrutura melhor, ele dá uma aparência melhor. Sangue. Ué. Ah, que bacana. Mas o exercício, então, não deixa de ser importante nesse processo? Não, com certeza não. Vale muito a pena fazer exercício. Ele vai ter um gasto maior de calorias, vai ficar com o corpo mais bonito, autoestima, principalmente, que é uma coisa vital para a gente conseguir levar o dia a dia. Bom, doutor André Roussim, com relação a esses exercícios, é preciso que a pessoa também passe por um procedimento médico, né? Não pode sair fazendo o exercício de qualquer forma, pode ter um problema do coração lá, alguma coisa assim. Com certeza, vale a pena fazer uma avaliação mínima médica, pelo menos, para ter um conhecimento se pode ou não. Por exemplo, a pessoa fala assim, mas eu fui lá no médico fazer uma avaliação, ele fez uma meia dúzia de perguntas e falou que eu podia. Ou às vezes ele falou assim, ele olhou na minha cara e falou que não podia. Tem perguntas, por exemplo, seu pai é diabético? Sua mãe é diabética? Aí a pessoa está com um certo perfil meio gordinho e tudo. Então você pede um exame, está diabético, não está indicado, porque vai forçar muito mais o organismo, consequentemente pode vir a faltar um oxigênio, pode vir a fazer outras complicações em cima disso. Ou pode infartar, é bom fazer um teste de esforço às vezes a pessoa tem uma pressão alta e não sabe, ou tem uma variação anatômica, por exemplo, pode ter uma fragilidade na veia, na cabeça, que pode vir a estourar nesse momento. Também não tem como prever tudo, mas é bom pelo menos fazer uma mínima avaliação para fazer exercício. Muito bom. Doutor André Roussim, eu queria saber do senhor a respeito do produto Light e o produto Diet, o que traz uma confusão, e eu confesso para o senhor que desde pequeno eu também sempre tive essa curiosidade. Qual a diferença do Diet para o Light, principalmente nessa relação emagrecimento? Hoje em dia está sendo muito usado os alimentos Diet. Light já não é tão bom. Light quer dizer que é leve. Leve engana muito. O leve tem açúcar, do mesmo jeito. Só que tem uma quantidade menor. Por exemplo, se pegar um café normal, teria 10 gramas de açúcar. Um café light teria 3, 4, 5. Mas ainda continuaria tendo. Agora o Diet não. O Diet o Diet não tem nada. Não tem nada, é zero. Zero açúcar. Só que entra outros malefícios. Nada é doce a troco de nada. Então é adoçado com venenos e tal, para dar uma aparência. Com venenos, literalmente, né? Principalmente o refrigerante. Principalmente o refrigerante, que aí fala assim, não tem açúcar, não tem, mas tem vários cancerígenos ali melhor. Que isso, rapaz? Que meu Deus do céu. Avaliar isso, a pessoa fala assim, a hipocrisia é isso, a pessoa querer burlar certas partes, falar assim, não, é bom demais, é bom de quê? Então, os bons nasciam na árvore. Então quer dizer que o Light, ele tem açúcar sim, mas numa quantidade menor. Isso. Light. Porque tem gente que fala, Light, não tem açúcar e tal. Não, de jeito nenhum. Tem açúcar. Tem, sim. E o Diet, ele não tem nenhum, mas tem uns veneninhos lá explicados. O Diet, no caso, por exemplo, a Coca Diet é a zero. Já a Light, ela tem uma pequena quantidade.
Todos são assim, todos os alimentos light diet são assim. Falando em emagrecimento, o refrigerante, ele engorda? Engorda demais da conta, porque... Além de causar outros danos à saúde. Com certeza. O problema do refrigerante é a quantidade de açúcar. E você não bebe ele puro. Você tá, geralmente, eu falo assim, eu vou comer uma coxinha e ainda vou tomar uns 2 coca lata. Ou seja, você toma 700 ml de coca, que dá 300 gramas de açúcar, e mais umas 200 gramas de carboidrato. Ou seja, não tem ser humano que aguenta isso. O nosso organismo ele tem capacidade de absorver até 30. Logicamente, ele absorve tudo. Só que ele usa só 30. Então, se você tomou uma coca que chega a 70 gramas numa lata, não tem condições. A pessoa é um processo de doença ao longo do tempo. Bom, o processo mais acessível e mais aderido pela população é com relação aos exercícios, à dieta, mas tem também as cirurgias, né, doutor? Nesse caso, a cirurgia realmente ela ajuda no emagrecimento? Coloca um balão no estômago, tem a cirurgia bariátrica, que no caso é a redução do estômago. Isso, como é que funciona isso tudo? Ajuda demais da conta. Eu tenho pessoas de minha rua que realizaram a cirurgia bariátrica recentemente. Aí a pessoa estava, eu acho, pesando 170 quilos, uma coisa muito grande mesmo. Agora já está com 120, questão de 2, 3 meses. Nossa! Ou seja, com a dieta isso seria completamente impossível. Não que isso elimine os fatores de risco para algumas doenças. Ele ainda deve estar com perfil de colesterol todo alterado, vários outros problemas. Né? Só emagreceu. Então, não é só a cirurgia bariátrica. A pessoa tem que manter milhares de cuidados em cima disso. Depois você vai ter que passar por cirurgia plástica, vai ter milhares de coisas para fazer. É um risco que a pessoa vai ter que correr, vai ter que estar disposto mesmo. E é um risco mesmo. A cirurgia, eu acho que chama de campo aberto. Muitas vezes é feito por abrir a pessoa mesmo, para poder mexer em tudo lá dentro. E o balão, doutor? Funciona também, é colocado ambulatorialmente. Aqui em Teoflotone eu nunca vi ninguém colocar. Não sei de ninguém que colocou. Mas funciona. O estômago, vamos supor que seja essa bola aqui, ó. Ele vai colocar um balão desse tamanho. Então a sensação de saciedade fica muito maior, porque já tem um volume lá dentro. Você vai ter menos fome. Não, você vai ter fome normal. Você vai comer normal, por exemplo. Mas você não vai conseguir comer, você então. Chegou aqui, aí quando você deu 2 goles na água, você já passou o seu sede, porque já encheu. Tá entendendo? Agora, a cirurgia bariátrica, ela geralmente eu coloco um anel no estômago, pega o estômago que tá aqui, ela coloca um anel assim, ó. Também faz um encurtamento do estômago. Ou retirada de uma parte do estômago. Então, a cirurgia que tem seus riscos. A mais invasiva é a parte retirada de parte do estômago. Porém, todas têm seus riscos. Qualquer procedimento cirúrgico, desde arrancar uma unha, tem risco. Até arrancar uma unha. Pois é. Outro detalhe, até a pergunta de um internauta, é se a pessoa deve consumir a margarina ou a manteiga. A manteiga, sem dúvida. A margarina não é bom. A margarina, depois que eu passei a estudar muito isso, porque eu vi a relação direta do emagrecimento, da dieta em si, com as doenças. Geralmente, o que a gente come é o que a gente é. Tudo que você está alimentando vai resultar nos exames. Então, consequentemente, a relação de doença é assim, ó, é bem estreita. A margarina em si, ela, se for falar assim, o que é? É a mesma coisa daquela banha de supermercado, que não é banha, é aquela gordura hidrogenada, que é a mais venenosa de todas que existe. Pintada de amarelo com sal. Ou seja, é uma coisa... Se o ser humano soubesse o que está pondo na boca, não colocava de novo amanhã. Porque não sabe de onde que está vindo as doenças, mas está vindo da própria boca. Você daí o surgimento de vários tipos de câncer. Daí o surgimento, com certeza. E não somente isso, de tudo que é tipo de doença. Que a gente fala de câncer que como seja a doença mais pavorosa que existe. Mas tem a pressão alta, que é reflexo disso, tem os infartos, as isquemias, as tromboses, tudo é decorrência da alimentação mesmo, não é decorrência. Acredite-se muito em fator genético. Eu acredito mais hoje em fator comportamental. É o que você está fazendo, está resultando no que você está vendo. Muda completamente e vê se você vai desenvolver uma doença. Não vai. Agora a pessoa quer falar que, não, porque meu pai teve. Não é assim. Não adianta culpar, né? Agora é o seguinte, tem uma pergunta talvez de cunho pessoal, mas interesse coletivo. A questão da janta. Eu já ouvi muitas pessoas falando, a janta que engorda, a janta faz mal para a saúde. Não janta não, tem gente que não janta e é saudável. A janta é o pior veneno para a saúde. Qual que é a realidade disso? A pessoa pode jantar, não pode jantar, a pessoa deve fazer uma refeição mais leve, tem que ser muito tarde, tem que ser muito cedo, que falam também, tem gente que janta lá para as 23 horas e depois vai dormir. Qual o mal nisso tudo? E se existe esse mal, doutor André Roussin? Eu uso a minha experiência própria, falo assim, o que eu faço comigo mesmo, para ver no que resulta.
Tipo assim, eu estudo muito, mas faço os testes comigo. Claro. A função da janta não é muito bem estabelecida. Você fala assim, por que a gente alimenta? Para realizar algum exercício posteriormente. Por exemplo, eu tomei um café da manhã hoje porque eu queria trabalhar hoje. Se eu não fosse trabalhar e fosse ficar deitado, eu não teria que alimentar. A janta se alimenta e não trabalha. Então, consequentemente, se for uma coisa altamente calórica ou pesada demais, você vai engordar. Então, poderia ser uma coisa mais leve. Ou, vamos voltar na questão da proteína. Se fosse uma proteína, não te engorda tanto. Porém, a proteína a gente tem que saber o seguinte, dependendo do horário que você come, não digere bem. Então, você não vai sentir bem se você comer muita carne de noite. Consequentemente, isso dilata o intestino, causa dor na barriga, pode ressecar as fezes. Então, não é tão bom alimentar de noite. E quanto mais tarde, pior, então, no caso. Mais tarde, pior. Por isso que o pessoal comer e deitar. Da zona rural, eles falavam que ia ter mais saudáveis, porque eles jantavam às 5 horas da tarde, 5h30, né? Com certeza. 18 horas. Eu vejo a pessoa falar assim, mas qual que é o mal mesmo que isso causa? A probabilidade de causar uma gastrite por causa de você estar alimentando tarde é muito grande. E também uma hérnia no estômago também é muito grande, porque você vai comer e deitar. Vamos pôr que aqui seja o estômago, ele está assim, ó. Esse seria o sentido. Quando você deita, a comida vai vir para cá, para a boca do estômago. Entendi. Consequentemente, vai queimar a boquinha do estômago, a comida vai querer voltar para o seu estômago, depois para a boca. Que se alimenta, então, qual que é? Eu me recordo um pequeno, rapaz. Minha mãe falou, menina, não pode deitar agora não, tem que ficar sentado aí. Olha, qual tempo que a pessoa... O bom seria pelo menos 1 hora, 2, sem deitar. Após a refeição. Assim, mas por quê? Porque está liberando ácido, ainda não digeriu comida nenhuma, que as comidas que a gente come hoje em dia demoram demais de digerir. Que a comida natural digere muito rápido. Você fala assim, comer uma banana, daqui meia hora para fazer endoscopia, não tem nem um farelo lá dentro. Agora, como uma carne de porco, para você ver, amanhã tá do mesmo jeito dentro. Nossa Senhora. É uma coisa que eu tenho pavor, a carne de porco. A pessoa fala assim, mas é gostoso, é não sei o quê, é acessível. E faz muito mal. Eu não conheço ninguém que não tem problema que come carne de porco. A pessoa fala que não tem. Mas todos têm gastrite quando vai fazer os exames. Ou outros problemas piores. Nossa, que tristeza, viu? Doutor André, essa foi uma entrevista muito bacana, muito esclarecedora. Realmente são assuntos de interesse coletivo, né? As pessoas sempre estão falando a respeito do emagrecimento, porque afeta todas as pessoas uma alimentação saudável, né? Mesmo uma pessoa nova, mesmo uma pessoa magra, ela tem que, de certa forma, buscar uma melhor condição de vida, se alimentando normalmente e de forma saudável. Então, eu queria, de verdade, agradecer a sua presença, sempre que convidado. O senhor não tem medido esforços em vir aqui para falar destes assuntos de interesse do nosso povo. Muito obrigado, o senhor pode ficar à vontade para as suas considerações. Muito obrigado, o pessoal da rádio aqui. Toda vez é um espaço super importante, né? Claro. Para estar sempre falando de saúde, que é a necessidade básica de todo mundo.